tenho um relatório importante para entregar na próxima semana. É natural que eu sinta ansiedade quando eu penso naquele relatório. Quando a gente fala de ansiedade, eu gosto sempre de fazer um paralelo com uma outra emoção também muito importante, que é o medo. Ambas têm a mesma função, que é nos proteger, nos fazer com que a gente fique mais alerta em relação aos riscos que nós estamos correndo naquele momento. Quando acontece, vamos primeiro falar do medo. Quando acontece, o meu cérebro percebe algum estímulo potencialmente perigoso, alguma situação, vamos supor que eu esteja passando numa rua escura, então há o risco ali de eu ser assaltado, por exemplo, de acontecer alguma coisa comigo, eu sofrer algum tipo de violência. Então eu sinto um medo, né? Esse medo vai fazer com que eu me prepare para lidar com aquela situação. Normalmente, quando a gente sente medo, como que a gente faz? A gente enfrenta ou a gente foge. Para ambas as possibilidades, o meu corpo processa alguns mecanismos fisiológicos de alterações que vão me dar energia para ambas as possibilidades, tanto para correr quanto para enfrentar se eu precisar lutar com aquela situação. Então, eu vou ter algumas alterações, como por exemplo, que começam sempre lá no aumento da frequência cardíaca, que vai fazer a minha respiração acelerar, que vai gerar mais energia para as outras alterações. Algumas pessoas sentem alguns sintomas, algumas reações, como por exemplo, dores no corpo, dor de cabeça, náuseas, dores na barriga, entre outras coisas, né? Mas basicamente essas alterações, elas são reflexo, esses sintomas, eles são reflexo das alterações que estão ocorrendo no nosso corpo, como eu disse, para gerar mais energia para a gente enfrentar aquele evento potencialmente perigoso que o meu cérebro identificou. Quando a gente fala de medo, a gente está falando de alguma coisa real, alguma possibilidade real percebida que existe naquele momento, naquele cenário. Quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de um pensamento potencialmente perigoso de que alguma coisa vai acontecer, de que alguma coisa vai ser muito difícil. Então, a ansiedade, ela se diferencia no medo já de cara nesse sentido. Ela tem, mais uma vez, a mesma função, nos proteger, ou seja, ela é positiva, ela não é ruim. Mas é importante a gente pensar e a gente saber identificar qual é o pensamento, o que o nosso cérebro identificou como potencialmente perigoso através do meu pensamento. Então, vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho um relatório importante para entregar na próxima semana. É natural que eu sinta ansiedade quando eu penso naquele relatório. Por quê? Porque aquele relatório é de importância. Eu vou apresentar para um chefe, eu vou apresentar para um gerente, para um diretor. Então, se tiver erros naquele relatório, potencialmente, provavelmente aquilo vai ser ruim para mim, ruim para minha carreira, eu vou ficar numa situação difícil, embaraçosa. Então a ansiedade vem no sentido de me preparar para enfrentar aquela situação. Quando eu sinto ansiedade, significa que eu estou mais alerta, significa que eu estou mais focado naquele momento e que eu preciso criar estratégias positivas para resolver aquele problema. Quais seriam? Me preparar, fazer o relatório com uma maior antecedência, me preocupar com os detalhes, me preocupar com as situações que concernem aquele processo, aquele relatório. O problema que normalmente acontece com as pessoas e a gente não consegue identificar é que a gente sente ansiedade em momentos que a gente não deveria sentir ansiedade, como por exemplo na hora de dormir, como por exemplo quando eu estou assistindo uma série sentado na sala da minha casa. E aí existe um grande problema. Por quê? Porque a gente está sob efeito de algum tipo de estresse que a gente não faz ideia do que é. Então as pessoas normalmente normalizam, elas têm a tendência de normalizar a ansiedade como algo ruim. E não, a ansiedade não é ruim, como eu disse. A ansiedade está ali para elevar minha capacidade de energia, de atenção para determinado problema, para fazer com que eu me preocupe com os riscos. Se eu não sentisse medo, por exemplo, eu atravessava uma rua sem olhar para os lados.
Se eu não sentisse medo, eu subia em qualquer lugar sem proteção, podendo cair, podendo ser atropelado. Então a lógica da ansiedade é a mesma. Eu sinto ansiedade para que eu apresente um bom trabalho, para que eu consiga preparar um bom relatório, para que eu consiga tirar uma boa nota na prova, a partir de preparação. O problema, como eu disse, é eu sentir ansiedade sentado no sofá de casa, ou sentir ansiedade por ir a uma festa. Normalmente é aí que entra a psicoterapia. Esses pensamentos que geram ansiedade, eles estão ligados a alguma percepção distorcida do nosso ambiente ou de mim mesmo. Então eu imagino que coisas ruins vão acontecer se eu fizer tal coisa, se eu for em tal lugar, se eu tomar determinado tipo de atitude. E normalmente esses pensamentos são distorcidos. E aí a psicoterapia vai ajudar. Técnicas de gerenciamento da emoção, gerenciamento da ansiedade, gerenciamento do medo são importantes, principalmente no aparecimento dos sintomas. Porém, eles não vão resolver a problemática do que está originando aquela ansiedade disfuncional. E é aí que entra a psicoterapia.